Jogada de mestre, genial. Fux simplesmente dá um ponto que muda tudo para 2026. Tudo, tudo, tudo. Basicamente, a gente tinha uma caminhada do Trump para ativar a Polícia Federal. A Polícia Federal vem fazendo muitas e muitas operações de forma exponencial e alcançando cifras de apreensão, alcançando os grandes chefões. E normalmente, eu não tô falando do Brasil aqui. No Brasil a gente tem várias evidências disso, mas eu não estou falando do Brasil. Eu tô falando do padrão que acontece no mundo. Normalmente, em democracias frágeis, como é o caso do Brasil, em países não tão honestos, como é o caso do Brasil, todo grande desvio, todo grande roubo, toda grande corrupção, toda grande movimentação de capital ilegal tem dedo de político. Sempre, sempre, sempre. No Brasil a gente tem alguns exemplos, mas se você olha na África do Sul, várias e várias democracias pelo mundo, e até no passado de democracias que hoje são desenvolvidas, tivemos vários e vários escândalos de corrupção e sempre tinha envolvimento de político. Ou seja, a caminhada que a Polícia Federal está fazendo de focar em indivíduos que estão movimentando 100, 200, 300 bilhões de reais muitas vezes, a gente pode compreender, pode ter uma probabilidade extremamente alta de ter político envolvido. Perfeito? Você entendeu essa parte. O que tem isso a ver com Fux? Mas vamos ser sinceros? Vou falar sinceridade entre eu e você aqui. Basicamente, se esse processo evoluir, ele vai encontrar algum político. O que acontece quando você encontra algum político, algum deputado federal ou algum senador? Vai para o STF. O que acontece com processos no STF? Ou é engavetado, ou é colocado em sigilo, ou é simplesmente arquivado, literalmente. Qual que é a diferença de engavetar para arquivar? Engavetar é você falar que você vai olhar algum dia no futuro. Arquivar é literalmente enterrar o negócio e só pode ser arquivado há muito tempo para frente. Fica muito complexo mesmo, perfeito? Ou seja, todo o trabalho da Polícia Federal, todo o batuque que está vindo dos Estados Unidos ia acabar em pizza. Mas na minha concepção ainda tinha um impacto de reputação e na questão de aprovação popular, que isso poderia mudar completamente 26. Essa era a minha leitura. Mas aí vem um gap informacional, que agora vem à tona. Qual que é o gap informacional? O Fux está na primeira turma. E hoje, como que funciona? Se vem um caso de direito, um caso de corrupção de um nível mais... do governo Lula, tá? Do governo Lula, porque a gente tem muitos casos disso fora do INSS, tem vários comentaristas não, os caras que iam ser depostos, eles ganham habeas corpus do STF, várias outras coisas aí que prejudicam a investigação do INSS, perfeito? Isso quando é do governo Lula. Agora mesmo estão proibindo qualquer associação do irmão do Lula com a fraude do INSS. Isso tudo chancelado por uma justiça muito amigada do governo, perfeito? Todo mundo compreende isso. Ou seja, quando essas investigações, que eu já falei pra vocês, que há alta probabilidade de chegar a senador, cair no STF, o que aconteceria se fosse se aproximar do governo Lula? Ia de arrasta. Ia de arrasta pra gaveta. Todo mundo sabe disso, todo mundo entende isso. Então o único o único ponto positivo que essas investigações podem gerar na sociedade é através da popularidade. Esse já era um ganho, na minha concepção, muito bom. Mas agora, com essa alteração do Fux, organiza tudo, reorganiza tudo, podendo fazer a direita começar a ganhar. Ou seja, no momento que chegar uma investigação com o senador YZ, vamos supor que seja associado a um governo Lula da vida, tá? Quando esse senador chega ao STF, qual que seria o caminho natural? Ele vai para a gaveta, ele vai ser arquivado, ele vai ser enrolado, não vai dar em nada, vai acabar em pizza, certo? Esse seria o caminho natural, porque em qualquer lugar do STF que se caia, o governo Lula tem pleno poder. Mas com essa nova estratégia do Fux, isso muda. E muda para alguns casos passados que são de grande peso para o governo Lula em 2026. E a transição que ele está fazendo já é uma transição praticamente garantida, porque a Constituição ali, as normas do STF já garante. O que a gente vai assistir a partir de agora é uma reorganização completa do jogo. E isso é um grande passo para melhorar a expectativa de 2026. Entende o seguinte, se você for pesquisar, você vai ver que sim, o Lula está se tornando mais competitivo. O que é se tornar mais competitivo? Se você pega 6 meses atrás e olha a competitividade do Lula e a direção que estava indo, ele estava ruim e estava piorando. Se você pega agora,
ele no passado estava pior do que agora, ou seja, o caminho dele é de ascensão na questão de reputação. Ah, Floriano, não concordo. Você pode não concordar, mas se você olhar os dados, eu olhei os dados, não tô falando de pesquisinha não, tô falando de dados, de comentário de internet, dos ganhos que ele tá conseguindo pregar e não, você percebe que ele tá tendo uma ascensão. Não tô falando que ele vai ganhar ou não, nem primeiro turno, não acredito nisso, acho que ele vai perder de qualquer forma, e essa ascensão dele tem um limite, porque a rejeição é muito grande, mas esse é o caminho. Mas com isso que tá acontecendo agora, isso pode criar um corredor polonês nas eleições, porque a gente vai ter em janeiro e fevereiro CPMI bombando, que pode ser chancelada por essa reorganização. Você vai ter mais cases da Polícia Federal, você tem algumas coisas para vir lá dos Estados Unidos, você tem a prisão do Maduro, que vai ser até o tema do próximo vídeo. Tudo isso vai criar um corredor de desgaste político que tem grande probabilidade de conseguir chegar nas eleições com um candidato de direita extremamente forte, porque não vão conseguir bater nele quanto querem, porque já que o candidato de direita não tem tanto rabo preso e não tem tanto aparelho de desgaste, enquanto, mesmo que a mídia pautada esteja do Lula, que essa aqui é outra especulação que eu já começo a fazer, eu acredito que a mídia pautada pode pular do barco em 26, tá? Já tivemos flertes num passado recente, isso pode acontecer em 26, principalmente se o Trump apertar da forma que ele está ameaçando apertar. Então tudo isso eu vou explicar pra você agora e também vou colocar a cereja do bolo aqui, vai ser o primeiro tema que eu vou começar o vídeo. A reunião do Lula e do Trump está confirmada. Está confirmada, e isso também tende a zerar um dos drivers de crescimento político do Lula, o cara que é bom negociador e vai salvar o Brasil. Isso entrou no buraco. Mas tem outros pontos que vai substituir e pode crescer essa pauta. Mas agora presta bastante atenção, curte o vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, recorde os horários dos vídeos, 9 horas, meio-dia, 17 horas. Esse vídeo que você está assistindo agora seria o vídeo de meio-dia, mas está saindo 16 horas. E o vídeo de 17 horas vai sair 19 horas. Então, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho. E principalmente, meu amigo, entra no grupo do WhatsApp. Lá você recebe áudios exclusivos. E meio-dia hoje eu mandei um áudio exclusivo lá, detalhando tudo que está acontecendo. Ó. Já tive mais de 160 curtidas só nesse grupo. A gente está com 2 grupos, felizmente. Então, meu amigo, entra lá. Mais de 170 pessoas gostaram do áudio, você fica informado rápido, direto pro seu WhatsApp e também recebe o aviso de todos os vídeos saindo aqui no YouTube, tá bom? Então tô te esperando lá e vamos começar com o pé direito. Preste atenção nessas falas do camarote, meu caro gafanhoto, presta atenção. Isso aqui já entra na questão da reunião do Lula. Da Casa Branca, que fosse num território neutro. Por quê? Para evitar uma saia justa, como já aconteceu com o presidente da Ucrânia, com o presidente da África do Sul, que chegaram lá na Casa Branca e passaram por constrangimentos com Donald Trump. Então, é uma cena mais neutra. A expectativa é de um início, já começou, né, já teve um encontro do Mark Rubio com o Mauro Vieira, né, o nosso chanceler, já uma preparatória disso, então já é a consequência disso. A agenda da diplomacia brasileira deixou o dia 26, domingo, livre justamente para essa possibilidade que está acontecendo agora, a confirmação da nossa Raquel Krahenbuhl, justamente para esse encontro. O que é que vai se tratar nesse encontro? Especialmente tarifaço. Mas por quê? Porque o governo... Eles continuam a ilusão de que a conversa do Lula e do Trump vai ser tarifaço, a mesma ilusão que foi pregada do Marco Rubio e do Mauro Vieira. É uma esperança que é completamente não fundamentada. E tá totalmente fechado, tá? A reunião realmente vai acontecer domingo. Floriano, existe alguma possibilidade disso não acontecer? Ou seja, do Lula regar? Eu acredito que existe grande possibilidade. Como assim? Aconteceu alguma coisa, teve diarreia no domingo. Eu não descartaria. Como que eu vejo estatisticamente, probabilisticamente, na minha opinião, tá? Eu considero 70% da reunião acontecer e 30% de não acontecer, por simplesmente eles perceberem que se tiver essa reunião desse formato, eles simplesmente perdem o boost populacional, de popularidade que está acontecendo neste exato momento. Existe esse risco, e eu acho que ele arregar seria inteligente, mas eu acredito ainda que por toda essa pressão, e também, vou falar mais,
Eu acredito que ele está acreditando que vai conseguir dobrar por algum motivo que eu desconheço, de forma racional e lógica não tem, ele vai conseguir dobrar o Trump. Que ele vai falar pro Trump, você tá com informações erradas, como se o Trump não soubesse que a informação que ele emitiu naquela primeira carta estava errada, e os Estados Unidos tem um grande superávit sobre o Brasil, com certeza ele sabe disso, mas isso não compadeceu ele, ou seja, a porrada foi seca de qualquer forma, conseguiu compreender? Agora beleza, você conseguiu entender essa parte. Agora presta atenção nessas falas aqui que a gente vai entrar sobre estratégia política para 26, que a gente vai ligar a jogada de mestre do Fux e você vai entender como isso tudo pode beneficiar muito a direita, mas a direita tem que saber jogar, presta atenção. A direita tem muitas cabeças, né, Fabíola? E o excesso de cabeças contrasta com a falta de miolos. Isso que eu acho muito legal, esse comentário. Muito legal no sentido da inteligência da estruturação. É um fato que hoje a direita tem muito mais possibilidade de pessoas boas para colocar na presidência e para candidatar do que a esquerda. Isso é uma qualidade. Por definição, isso é uma qualidade. Então ele pega isso e faz uma associação para bater nisso. Como assim, Floriano? Basicamente ele pegou como se fosse muito ruim, teve muitas boas cabeças, porque elas vão ficar se batendo e se prejudicando. É isso que ele tá querendo fazer lá aqui. Só que a grande realidade é o contrário. Isso aqui, basicamente, ele assume que a direita tem muitas boas cabeças, mas ele faz uma crítica que eu concordo. Muitas cabeças, poucos miolos. Tem muitas... Eu não consideraria que são muitas cabeças e poucos miolos, mas são muitas cabeças pensando de forma independente. Então se você coloca vários indivíduos numa sala e todos ficam de olhos fechados, eles podem ser muito inteligentes, mas no momento que eles começarem a andar na sala, você vai um bater no outro sem querer. Por quê? Simplesmente está todo mundo pensando de forma independente e ninguém está se comunicando. O que falta hoje na direita é a questão da comunicação e o comentário dele é válido. Alternativas, esses governadores todos que se apresentam como alternativas, né? Mas a coisa está se afunilando para 3 nomes, né? Que é o Tarcísio de Freitas, o governador... Isso aqui a gente não sabe ainda, mas tudo indica que vai ser definido em novembro ou, no máximo, dezembro. E aqui vem um comentário que eu achei muito interessante, tá? Esquerda poupa Lula em 2 frentes. Historicamente... existe historicamente para com o presidente uma tolerância que não é estendida a outros políticos, ou seja, simplesmente não se critica o Lula em público. A gente não sabe se acontece críticas no privado ou não. Se não acontecer crítica no privado, isso aqui é péssimo, porque ele vai pelo caminho do buraco como ele estava indo até pouco tempo. Eu acredito que as críticas no privado devem estar acontecendo porque ele evoluiu bastante depois da troca do publicitário, isso aí é óbvio. Mas por que eu tô mostrando isso aqui? Porque basicamente a direita tá unida, a esquerda tá unida e eles não se batem em público. E a grande realidade é que a gente não vê isso na direita. Eu vou até te perguntar, eu gostaria que você comentasse. Você acha que a direita se bate em público ou não? E caso você não lembre, tivemos agora o Paulo Figueiredo e o Chiquini. E tem vários e vários casos de tretas dentro da própria direita. E essa grande corrida para quem que vai ser o herdeiro do espólio do Bolsonaro tá gerando muitos feridos. E não são feridos da esquerda, sempre da direita. Isso pode prejudicar muito a evolução do Brasil e da direita para alcançar a presidência. Essa é a grande realidade, tá? Agora presta atenção no que pode impulsionar de forma relevante a reputação do Lula nos próximos meses. Presta atenção. Ou seja, ele vai perder a questão do Trump, mas ele vai ganhar isso aqui, ó. O novo preço entrou em vigor agora há pouco, está valendo desde a meia-noite. A redução, você vai ver aqui, é de 4,9%. Com isso, o preço médio da gasolina nas distribuidoras passa a ser de R$ 2,71. E vou falar, vai ter mais redução. Tem mais espaço para reduzir. Essa aqui é a primeira redução, que ele está fazendo um certo timing das eleições, mas se o preço do petróleo se manter como está agora, ele vai entregar mais redução. Isso aqui é ganho de popularidade na veia. A gente tem que aceitar isso. Mas em compensação, a gente tem fatos como esse aqui que deve prejudicar muito nas eleições. Presta atenção, isso aqui é Globo, amigos, isso aqui é Globo. Então acho que tem um grau de credibilidade. A Globo tá criticando o Lula que é até maior, porque a gente sabe que ele puxa o saco. Presta atenção. Que estão disponíveis no site do Tesouro Nacional. A carga tributária, e aqui eu estou considerando apenas a carga tributária de impostos federais, ela aumentou de maneira importante durante o governo Lula, alcançando aí... Olha que coisa boa para utilizar nas eleições. Governo Bolsonaro, carga tributária 19,8. Governo Bolsonaro 2020, 18,6. 2021, 19,9. Depois foi para 20,6. Vamos continuar.
E na eleição 21,4% ela foi 20,6%. no final de 2024. Não temos ainda os dados fechados de 2025. 2024 do governo Lula já está em 21,4%, ou seja, a maior carga tributária desde 2017. Isso aqui é coisa boa para bater no presidente. E ele quer aumentar ainda mais a carga. Ou seja, a gente tem aquele ponto de queda de preço que aumenta a popularidade, a gente tem a questão de carga tributária que vai bater nele, a gente tem também essa questão da corrupção que estão tentando blindar o governo Lula, e com esse golpe do Fux isso vai ficar mais difícil, mas presta atenção. E bastante comovido, o Sindinap é uma empresa familiar, mais de 20 milhões de reais para uma única família. 6 milhões do Sindinap foram pagos ao seu cunhado através da Esférica. A sua prima recebeu 5 milhões e 200, seu cunhado 6.300, a senhora, seu esposo, por volta de 11 milhões, juntando escritório e eficiente. Eu acho que isso vai contra todos os princípios morais, mas estamos aqui discutindo, além de princípios morais, crimes. E o Sindinap não difere em absolutamente nada de outras entidades associativas que meteram a mão de forma criminosa no dinheiro de aposentadoria. E aí vou te mostrar agora a cara de pau. Olha essa cara de pau aqui, ó. Esqueci de colocar, mas eu peguei no celular. Presta atenção. Calma aí, tá sem som. Quantos milhões pra Ó, calma aí. tua família? Porra, minha família trabalhou. Tá bom, a gente pode falar isso é uma certa imoralidade. Ah, não deveria estar toda a família lá. Mas isso não se trata de crime, porque tem trabalho. Nesse recheio entre contrato de prestação de serviço e nota fiscal emitida e valor recebido, cara, tem muito trabalho. Eu trabalhava, excelência, 10... Essa família recebeu, pelo que eu vi, em torno de 20 milhões. 20 milhões! Aí ela vai falar, eu trabalhava 10 horas por dia e a família dela recebeu 20 milhões. Era todo mundo pendurado. Qual que foi o benefício que esse sindicato gerou para os aposentados? Zero. É muito lamentável, meus amigos, é muito lamentável isso aqui, é muito lamentável. E aí eles estão tentando ali cercar para não atingir o governo Lula. Já é proibido você fazer qualquer associação do irmão do Lula com a crise do INSS, essa é a grande realidade. E vai ficar cada vez pior, meus amigos, a caçada vai ser cada vez pior e o Fux é a nossa salvação nesse jogo. Presta atenção agora na operação de São Paulo, que o Tarcísio está utilizando para se alavancar no sentido tipo assim, ah, olha como que tem justiça em São Paulo, ou seja, tem segurança, como que a polícia funciona, presta atenção. Levou a primeira incursão ocorrida em fevereiro, ali em algumas habitações na Zona Leste, onde 8 pessoas foram presas e um deles, de apelido I30, continha algumas informações nos aparelhos de telefone celular, bem como outros aparelhos, que dava conta de grupos de WhatsApp com aproximadamente 84 estabelecimentos informais de venda de droga, as chamadas lojas, que eram auditados por diversos indivíduos. E esse chamado I30 era um dos auditores. E com certeza agora, com o que foi colhido nessa operação hoje, nós daremos continuidade nessas investigações para que possamos detectar. Essa operação aqui já é uma operação pequena, tá? Ele se fala em 700 mil de lucro semanal. Por que pequena, Fernando? Isso é pequeno? Então a gente tá falando de lucro de 2 milhas por mês. Ou seja, é grande, mas pô, se você for olhar o outro cara lá que você prendeu 500 milhões, o outro que você travou 30 bilhões de gestão ali na Faria Lima. Ou seja, é algo em outra ordem de grandeza. É outro tamanho de tubarão que você está pegando. Então isso aqui não é pequeno, 2 milhões por mês não é pouco, mas também não é os tubarões. Isso aqui para chegar até os políticos fica longe, fica muito distante, tem muito caminho para andar. Já aqueles grandões, com certeza, a gente pode considerar que tem coisa de política. Agora vou dar um comentário internacional e já voltamos pro Brasil. Aconteceu isso aqui, ó, na China. China, ó, vou ter que colocar aqui, ó. China quebra recorde mundial ao lançar 15.947 drones simultaneamente controlados por um único sistema lá na China. Isso aqui é uma coisa que eu quero muito ver. Ano que vem eu quero ver se eu consigo ir na China. Eu quero muito ver esse tipo de coisa. Isso acontece na China. Eu não vi em nenhum outro lugar de forma relevante desse tamanho aqui. Foram 15 mil drones. Por que eu tô mostrando isso aqui? Porque isso aqui tem total a ver. Total, presta atenção. Total a ver com 2026 não, com Guerra Mundial. Quais que são as armas mais utilizadas no mundo para ataques atualmente de forma mais eficiente? São drones.
São drones. E quem que é o maior especialista em utilização de drones hoje no mundo? China. Nunca subiram mais de 15 mil drones. Agora imagina você sofrer um ataque de 15 mil drones. Não existe no mundo nenhum sistema antiaéreo suficientemente bom para deter 15 mil drones. Conseguiu entender isso? Ou seja, os caras estão utilizando entretenimento para desenvolver o lado militar. Isso é muito pesado e simplesmente não estamos tendo nenhum tipo de interferência nisso. Eles realmente estão fazendo de forma muito bem estruturada. A gente tem que assumir quando o Ocidente tem que melhorar. Prestando atenção agora, eu já falei isso num vídeo, vou repetir agora, não está acontecendo nenhuma greve dos caminhoneiros relevantes. Presta atenção. Para quem não está sabendo, o agro parou. O plantio, as colheitas, a distribuição, os caminhoneiros pararam, só que eles não estão parando rodovias, não estão tirando o direito de ir e vir. Estão todos parando em suas garagens. Eu não sei se iludir esse cara, não sei se é má fé, não tô fazendo acusação, mas isso aqui não é realidade. E até eu pergunto, você viu alguma coisa que está faltando no mercado? Quem tem dono de mercado, dono de hotel, vocês estão tendo dificuldade de conseguir frete? Todo mundo que eu entrei em contato até agora, todo mundo falou que isso aqui não existe, isso aqui é fake news. E por que eu tô trazendo essa conscientização aqui no vídeo? Porque, amigo, a gente não pode distribuir fake news porque isso acaba de cercar a direita. Se a gente ficar dando esperança pra galera da direita e não for real, você dá um pico de esperança e quando a gente precisar que todo mundo vá pra rua pra lutar por alguma causa justa, ninguém vai acreditar. Ah, o Brasil vai parar, ninguém vai acreditar porque o cara pegou e viu essa notícia e era mentira, entendeu? Então cuidado com fake news, a gente precisa realmente ficar extremamente atento sobre fake news. Então, por favor, realmente tomem cuidado. E se alguém te perguntar se tá rolando, falar que não tá rolando. E eu até pergunto, se eu tiver equivocado, pode me colocar aqui nos comentários. Eu quero aqui passar a verdade. Pelas pesquisas que eu fiz, não tem nenhuma greve de caminhoneiros rolando no Brasil de forma relevante. Seguindo agora, naquele cálculo que eu falei para vocês sobre casos de apreensão que pode ser associado a políticos. Essa aqui é a segunda prisão, tá? Presta atenção. A carga de ouro era transportada por um homem que vinha de Manaus para Boa Vista, pela BR-174. Segundo a PRF, ele apresentou sinais de nervosismo ao ser abordado. Ele não sabia nem detalhes do que ele vinha fazer aqui em Roraima, por exemplo. Então aprofundamos um pouco mais nas perguntas, identificamos que ele é natural do estado do Maranhão, reside no Pará, mas... Essa aqui é a segunda apreensão. Teve uma apreensão de um carro que estava, era uma Mercedes até, que prenderam acho que 35 ou 40 milhões em ouro. Agora prenderam mais 25 milhões em ouro. Então preste muita atenção. Isso aqui não foi pego por causa que o cara ficou nervosismo. A Polícia Federal muito provavelmente tem alguma informação privilegiada que está conseguindo capturar exatamente o carro correto. E eles obviamente não vão admitir isso. Isso eu li num livro que é Wake Fair, se eu não me engano, esqueci o nome dele na real do livro, mas eles falam isso porque tem um caso que aconteceu nos Estados Unidos que eles falam exatamente como aconteceu internamente, como que eles faziam para aprender quando eles tinham outra fonte de informação. Era exatamente esse discurso. Então muito provavelmente não é por esse caminho que eles estão descobrindo. Realmente eles devem ter se inserido dentro da organização criminosa. Isso aqui é muito provável pela ordem de tamanho que pode ter envolvimento de político. Normalmente em democracias não tão maduras, todos os grandes casos de corrupção têm envolvimento de político. Agora vamos já direto para o STF e já falar do core desse vídeo. Basicamente o STF está colocando uma pá de cal no Congresso e na Constituição. E o pior, com aval do próprio Congresso. Aplauso do Executivo, enfim, democracia relativa a pujante. A última tentação do Supremo. Ao flertar com a ideia de criminalizar a desinformação pela via da jurisprudência, STF arrisca corromper com a separação dos poderes, abrindo uma senda perigosa para a democracia do país. Isso aqui é o caso que está acontecendo no país, mas não é de agora. Isso aqui é a notícia de anteontem, perfeito? Agora vamos à questão do Fux. Fux vai para a segunda turma porque não existe primeira turma, existe Moraes. Ele entende que o processo do golpe é uma causa perdida, uma peteca nas mãos do Moraes e que para pensar com a própria cabeça é preciso sair dali. Primeira turma do STF seguiu o Moraes como relator da trama golpista em 95% dos processos. Essa aqui é a grande realidade, é uma grande família, a primeira turma, perfeito? Agora presta atenção no que o Fux falou recentemente, tá? Presta atenção nisso aqui que eu vou mostrar algumas falas e vou explicar detalhadamente a estratégia por trás disso tudo. Presta atenção. Não teceu uma linha qualquer comentário
sobre as afrontas por mim indicadas ao devido processo legal, a vedação a tribunais de exceção, a ampla defesa, a individualização das condutas, a proibição da analogia e malamparte, entre outras garantias elementares. Mas isso é até excusável na medida em que ele teve a lealdade de dizer que não leu o voto e não leu os 70 terabytes. Já o professor Porque basicamente ele respondendo a críticas de juristas sobre o voto dele sobre Bolsonaro, aquele de 12 horas. Tchavarkovsky, que se diz um teórico da democracia e evidentemente também não leu 70 terabytes, ele não se incomodou em nenhum momento com as restrições à liberdade de expressão e outros direitos fundamentais apontados por organismos internacionais, conforme citei no meu voto, cuja leitura declarou ter feito. Tá batendo nos esquerdistas. A contradição de ambos, no meu modo de ver, é explicada por isso. Não conhece a realidade brasileira, não leram o processo que eles se arvoraram a comentar e o que ainda, no meu modo, é mais constrangedor. Porque nós, professores, temos cuidado, nós todos temos a mesma titulação, somos professores catedráticos, temos livros escritos, e é preciso comentar quando se lê, né? O voto e as suas... Ou seja, ele foi espancado publicamente por causa do voto pela galera da esquerda e ele veio bater. Bateu e bateu com força e bateu bonito. Presta atenção nesse outro ponto que ele levantou aqui, em seguida já vamos para a estratégia, presta atenção. Você sabe, Vossa Excelência sabe também, eu sei também, não se trata da primeira vez que um candidato à presidência provoca o TSE contra a regularidade das eleições. Em 30 de outubro de 2014, Vossa Excelência já estava na magistratura ou no governo, uma das duas. Juiz. Não. Governador. Aquela corte eleitoral, ela foi instada pelo partido candidato derrotado à realização de uma auditoria especial, naquela vez, era outro candidato, pelo partido candidato derrotado, a realização de uma auditoria especial de votação. Em vez de rejeitar de plano ou criminalizar qualquer coisa, ou impor uma multa bilionária e qualificá-la como ataque às instituições democráticas, o TSE tomou a sábia decisão de autorizar a auditoria. Se eu não me engano, eu acho que eu estava no TSE. Eu estava. E, posteriormente, apresentar seus resultados à sociedade, indicando não ter sido... O que ele basicamente ele fez nesse último discurso na primeira turma? Ele quebrou todas as grandes acusações contra ele e bateu de frente e no final ele pediu para sair sem falar com ninguém. Como assim? Fux pede transferência para a segunda turma do STF, que reúne Gilmar, Mendonça, Nunes Marques e Toffoli. Ou seja, na segunda turma, se você juntar o Fux, Mendonça e Nunes Marques, que o Fux vai entrar no lugar do Barroso, ele vai ter maioria. Ou seja, a gente vai ter uma turma no STF que vai votar a favor do Brasil. Ou seja, meus queridos, preste muita atenção. Todos os casos, que eu até listei aqui, alguns casos para você entender do que a gente tem já sendo julgado dentro da segunda turma. A gente tem caso do ex-diretor da Petrobras, que tá rolando em sigilo de justiça com a Gilmar Mendes, mas se ele levar para ele vai ter que votar na turma e ele pode cair porque agora vai ter maior quantidade de galera mais justa e mais direitista. Temos também ação contra Paulo Bernardo, que é ex-ministro do PT, que também está rolando. Temos Lava Jato. Temos também outra ação penal, que é desdobramento da Lava Jato. Ação penal contra Antônio Palocci, também do PT. Também temos outra coisa de corrupção, ex-senador do MDB, Valdemir Rapputi. Temos também um inquérito contra a Gleisi Hoffmann. Também temos... processos herdados por Barroso na Lava Jato, que é contra o Juarez Batista e tudo mais, que é ligado ao governo do PT também. Ou seja, meus amigos, é muito processo de corrupção, principalmente. Agora, para onde vai os processos de corrupção que estão na cena agora? Vai para a segunda turma, pelo que tudo indica. E aí, quando for votar, a gente tem maioria. Entendeu como que é uma jogada de mestre? E aí, basicamente, a esquerda tá maluca, ó. A esquerda, ministro do STF vem em pedido de Fux
para mudar de turma como fuga e cálculo pelo mal menor. Não é cálculo pelo mal menor. É um cálculo estratégico gigantesco para 26. Ninguém vai falar isso, mas essa é a grande realidade. Ele fez uma jogada sensacional e eu digo que foi uma jogada arquitetada com indivíduos maiores. Arquitetada, eu chuto até com os Estados Unidos. Pode anotar o que eu tô falando. Arquitetada até com os Estados Unidos e quando você olha os esquerdistas, eles estão falando exatamente, ó, o que o Azevedo fala, que eu não vou soltar porque ele fica muito falando besteira demais, bobeira demais até falar o fato, mas ele fala que o Fux vai se juntar e vai ter uma turma com maioridade para a direita. Algo que não se vê há muito tempo no STF. Dito isso, se inscreva no canal se você quiser fugir desse caos total do Brasil. Comece a aprender a investir em dólar. Eu fiz um e-book completo para você aprender a investir em dólar do zero, É só você clicar no link da bio e fazer a aquisição. Você vai ter acesso a essa plataforma que em breve a gente vai adicionar aulas, literalmente em vídeo, e pelo valor de apenas R$ 49,00 só agora. Depois que a gente adicionar as aulas em vídeo, esse valor vai subir. E se você comprar agora, você vai ter acesso às aulas em vídeo sem precisar pagar o novo valor. Então fica o meu convite, clica no link da bio e adquira o e-book. Um abraço e até o próximo vídeo que vai sair 19h, 19h10. Um abraço.